Boa tarde, boa noite, bom dia, onde quer que você esteja. Está começando o programa Cultura.com e é um grande prazer ter você, teleinternauta, junto comigo para fazer esse programa, para debater cultura, para debater teatro, para debater música, para debater cinema. E hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios da Up TV uma cantora, uma contadora de história, uma atriz, escritora, Ana Luísa Lacombe. Tudo bom, Ana Luísa? Tudo bom, Chico. Obrigado por ter vindo aqui. Opa, depois de muito insistir, depois de muita correria, chegamos a esses encontros artísticos, né? Consegui trazer a Ana Luísa aqui no programa e vamos falar hoje aqui de muda da carreira, né? Da sua carreira, um pouco de toda a sua trajetória, né? Sem dúvida. Então você faz as suas considerações iniciais para o teleinternauta do programa Cultura.com. Olá, muito prazer enorme estar aqui, né? Depois de tantas tentativas, finalmente, agora eu vou poder falar um pouquinho, contar um pouquinho as coisas que eu estou fazendo. Chico é um companheiro de velha guarda, né? De longa data, assim, de teatro. E aí vou poder contar um pouquinho dessa história, assim, do que eu tenho feito, de onde eu vim, do Rio de Janeiro, né? É uma carioca, né? É, uma carioca dissidente, né? Estou há 28 anos em São Paulo. São Paulo. Não, mas não começa já. Ó, você que está chegando agora, eu vou entrevistar hoje a Ana Luísa Lacombe e lembrando sempre, né, que você pode participar do programa, né? É só mandar sua pergunta aqui do lado esquerdo da tela, você me ajuda a fazer este bate-papo. Ana Luísa, então vamos começar já, né? Porque tem tanta coisa. Olha, essa mulher escreve, tem livro, tem CD, enfim, tá fazendo uma temporada. Qual é o nome do espetáculo? As Três Penas do Rabo do Grifo. As Três Penas do Rabo do Grifo. Nossa, que nome. Depois você vai explicar esse nome aí. Bom, Ana Luísa, me conta uma coisa. De onde você é? Bom, você já falou, né, que você é carioca, né? E qual foi o seu primeiro contato com cultura, com teatro, enfim, com as artes? Olha, eu sou uma pessoa sortuda, porque eu nasci numa família que sempre valorizou as artes. Né? Uma família de leitores e desde pequenininhos, desde que eu e meu irmão éramos pequenos, nossos pais nos levavam ao teatro, ao balé, a concertos, sempre nos alimentaram com livros, contavam histórias. Então, assim, a gente fiz desde pequenininha cursos de arte. Eu, com 7 anos, entrei para o Núcleo de Artes Criativas, o NAC, que era gerido pelo Willo Krugli. Cecília Conde, lá no Rio de Janeiro. Mas o Willo é do Rio? O Willo não é do Rio. O Willo, se não me engano, é da Argentina. Não, acho que ele é argentino. Mas ele primeiro foi pro Rio antes de vir para São Paulo. Ele passou uma temporada no Rio, radicado lá, antes de vir para São Paulo e aí ficar definitivamente aqui. E nessa época, foi lá que eu vi histórias de lenços e ventos, enfim, as primeiras montagens do Willo, todas eu vi no Rio de Janeiro. E eu, com 7 aninhos, fui discípula do Willo. E aí foi tão engraçado que muitos anos depois, eu já com 30 e tantos, a gente se encontrou aqui em São Paulo no Festival de São José do Rio Preto e o Willo me reconheceu. Olha! Não é incrível? Ele me reconheceu, meu nome, ligou o nome, a minha figura. Eu era criança. Perguntou do meu irmão. E seu irmão, aquele menino loiro, não sei o quê. Falei, nossa, que coisa louca. Mas o seu pai e a sua mãe, eles trabalhavam com o quê? Minha mãe é psicopedagoga. Atuando em consultório, dando palestras em escolas, então também ela é uma boa consultora minha na questão pedagógica, nas questões relativas ao universo infantil, né, sabendo o que eu posso fazer, até onde eu posso ir, né. Eu fiz magistério também, tem um pouquinho dessa... Você fez magistério? Fiz, tem um pouquinho dessa, trabalhei, dei aula. Meu pai, ele é formado em engenharia, mas ele sempre trabalhou com administração de empresas e foi professor universitário há muito tempo. Então essa influência já vem de casa, desse contato com a arte. Quer dizer, então é interessante esse depoimento para a gente entender que também essa influência dos pais mostrando cultura para a criança, de repente ela pode... Faz toda a diferença. Ela pode ter esse contato e pode abrigar o interesse à arte. Desperta, né? Despertar. Desde pequena eu fiz aula de violão, balé, sapateado, clássico, jazz, aula de teatro no tablado. Mas não já de cara querendo ir pensando já numa carreira artística como profissão. Acho que não, porque quando meu primeiro vestibular, quando eu fui fazer o vestibular, que você vai fazer? Eu já fazia teatro, já tinha peça em cartaz, já tocava violão, já fazia balé,
mas eu fui fazer... Primeiro eu pensei em tecnologia da educação, por causa da questão... Minha família era dona de escola, né? E depois eu fui fazer artes na PUC, mas eu fui fazer desenho industrial. Artes que abrigava comunicação visual, desenho industrial e não lembro mais qual era a terceira coisa. E eu queria fazer comunicação visual, quer dizer, programação, design gráfico. Fui lá para fazer isso. Desenho geométrico, geometria descritiva. Eu era boa nisso. Entendi. Eu era ótima em geometria descritiva, desenho de matemática. E fui para a faculdade para fazer isso. Fiquei 2 anos e fazendo teatro. Até que uma amiga minha que também fazia PUC comigo no Rio, fazia história, hoje Teresa Falcão, que escreve novelas e tudo, a gente se conversou e vamos fazer Unirio, vamos fazer artes cênicas. Acho que foi assim vamos. Fizemos juntas artes cênicas, a gente já fazia tablado, já fazia peça junto. Passamos, trancamos a PUC e fomos para o Unirio. E me diz uma coisa, e o seu pai nessas... Foi difícil. Porque não, apesar de ser uma pessoa que gostava e que deve gostar, né, de artes... Não é fácil, ainda mais pensando que isso há mais de 30 anos atrás, né? Para eles, assim, era muito temerária essa profissão. Eu acho que eu até entendo. Na época eu ficava muito revoltada, assim, porque eu lembro que a minha mãe falou uma frase horrível na época, que era: você vai largar uma coisa que você é boa para fazer uma coisa que você é medíocre. Hoje minha mãe é uma fã minha, tadinha, nem posso falar isso dela. Mas... Não faz isso, você me entrega a mamãe, não entrega a sua mãe aqui num programa que vai... Tadinha, mas eu acho que foi assim, a última arma dela, sabe? A culpa é dela, falou, a culpa é minha, não posso nem reclamar. Onde foi que eu errei? Ela falou, você não pode nem reclamar, a culpa é minha, porque foi ela que ofereceu tudo isso pra mim, né? Essa possibilidade, assim, eles que me ofereceram, né? Brincando. Meu pai também foi uma pessoa que ele também não foi muito a favor, e depois também... Hoje compra briga total, ele adora. Mas é meio comum isso, né? Mas eu acho que aí tem também esse ponto de... O temor pelo futuro. Temor do pai, né? Hoje é uma coisa assim, né? Do que você vai viver, né? Porque as pessoas até hoje perguntam, você faz teatro, mas você vive do quê? Trabalha com o quê, Mas né? você trabalha com o quê, né? É verdade. Então, às vezes, você precisa falar, não, essa é a minha profissão, é isso que eu faço para viver, né? Então, assim, foi meio temerário, mas a minha vida as coisas foram encaixando. Assim. Eu fui para a Unirio, fiquei um tempo lá, eu fui fazer um curso paralelamente à Unirio, até eu sair da turma da manhã, eu passei para a turma da noite, porque eu fui fazer um curso com Gilda Guilhom, Busa Ferraz, Antônio Grassi, que era um projeto que acontecia no Rio em 84, revelando aqui a idade, hein? Sério o negócio. Aí era um curso bacanérrimo, que era assim, a manhã inteira de aula, com vários professores, Marcos Leite, era uma equipe alto nível, que era como se fosse assim, uma escola de atores, assim, onde a gente tinha corpo, voz, figurino, cenário, direção. Cada um dava uma matéria, e no final tinha uma montagem do espetáculo. E eu fui fazer esse curso, conheci Gilda Guilhom, e aí nesse processo a gente montou 2 espetáculos lá, ela montou um subgrupo desse grupão do curso, e a gente montou o espetáculo, recebi as minhas primeiras críticas boas, minha primeira indicação para prêmio, foi nessa época. E aí eu entrei fui chamada, foi uma sorte, aquele dia que fui assistir o Escola de Mulheres de Molière. Que estava em cartaz no Copacabana Palace, que infelizmente o teatro fechou, né? Uma pena. Era com o Jorge Doria? Com o Jorge Doria. Querido. Jorge Doria. Que se foi no ano passado, tão querido, assim. Eu tenho um carinho enorme pelo Doria, até porque... foi graças a esse espetáculo que a minha vida fez... Né? Isso que eu queria te perguntar. Então, o Jorge Doria foi uma das pessoas que te ajudou ou que te motivou a seguir a carreira, porque muitas vezes você encontra uma pessoa que essa pessoa, às vezes ela te dá uma mãozinha ou dá um empurrãozinho e você acaba seguindo. Me conta um pouco dessa história do Jorge Doria, porque, aliás, eu tenho uma admiração, né, pelo saudoso Jorge Doria, que era um caqueiro, né? Ele era uma pessoa, né, que dava o texto, ele tinha uma graça para fazer as coisas, né? O texto, né? Ele era chamado Rei do Caco. Rei do Caco. Não, no Escola de Mulheres tinha um caco de 15 minutos, né? Tinha um caco de 15 minutos. Que ele ficava... E ele falava, naquela casa sobradada de telhas vermelhas, ali, podem olhar. Aí o público virava e falava, gente, vocês acham que vai ter uma casa de telha vermelha dentro do teatro? Aí a partir disso eles desenvolviam uma temática, assim... Sobre isso, sobre o teatro e as verdades. Até que ele fechava parênteses e voltava pra peça.
Mas me conta, o que aconteceu que te... Bom, eu primeiro fui para ser stand-by da Cássia Furro, uma atriz incrível, uma graça, fui assistir ela, e aí fomos conversar com ela no camarim, ela falou, Ana Lu, eu tô fazendo novela, tá complicado pra mim, tô precisando de uma stand-by, você não quer dividir comigo? Eu falei, opa, estamos aí. Sim. E aí entrei para substituir a Cássia, depois ela teve que sair do espetáculo, porque realmente ficou absorvida pela questão da novela, e aí eu fiquei no lugar dela, definitivamente, fiquei em cartaz um ano lá no Copacabana. Aliás, essa peça viajou quase Viajou que o Brasil. Pelo Brasil inteiro. Você viajou também? Viajei pelo Brasil inteiro. Essa foi a sua primeira... Minha primeira turnê. Turnê, a sua primeiro espetáculo profissional? Profissional, assim, eu já tinha feito algumas montagens de grupo, que eu diria profissionais, porque era de grupo, bilheteria normal, mas assim, que eu tinha uma estrutura de um grande teatro, né? Camareira, contra-regra, uma estrutura do teatrão. Teatrão. Né? De uma companhia. E era dele? Era uma companhia que era dele com o... Ai, meu Deus, como é que era o nome do... Tinha um produtor junto, o Walter Marins. Que foi marido da Yara Amaral, que morreu no Batomuxo lá. E o Walter se associou ao Dória, naquela época montaram essa companhia. E aí o Dória sempre me ensinou muito, né? Primeiro porque eu era bem novata, era bem no começo da minha carreira, era uma mocinha e tudo. E o Dória, ele me dava muitas dicas, assim, ele era um cara generoso. Generoso. Era. Aliás, generosidade é uma coisa importantíssima dentro do teatro, né? Quando você tem a sorte de encontrar um ator generoso que distribui, né, com você. No final, ele comentava, olha, nessa cena, minha filha, você está atrasando. Minha filha, ele falava, minha filha, nessa cena você está atrasando um pouco. Olha o ritmo, faz isso. Ah, tá. E no dia seguinte eu prestava atenção. E é bacana também, o teatro tem uma coisa que é muito bacana, que é a repetição, né? Com a repetição, você tem o tempo de lapidar melhor, né, o espetáculo. E aí você conseguia... Aí eu fui assim, porque além de tudo, de estar novata ali numa estrutura maior, que eu nunca tinha estado, era uma substituição de uma atriz muito boa. Que a Cássia arrasava no papel. E aí eu tinha que entrar e dar conta de entrar correndo e ensaiar. Você sabe que substituição é jogo rápido. É jogo rápido. Você vai na cola, o esperto vai na cola do outro, né? Eu ia na cola da Cássia, do que ela fazia, e depois fui me descobrindo, né? Depois eu fui descobrindo o meu jeito de fazer, mas no primeiro momento eu fui no acerto dela, né? Porque não dava tempo de eu me descobrir. Eu fui me descobrindo fazendo. E tem várias histórias desse espetáculo fantástico. Quebrei o pé fazendo esse espetáculo. Num sábado à noite, segunda sessão, Copacabana Palace lotado. Eu entrei em cena, virei o pé, quebrei o pé em cena. Nossa! Deixa eu parar o espetáculo. Tem um médico na plateia, sabe aquela cena que a gente... eu vivi isso, carregada, passada pelo meio, horrível. Hoje eu acho. Mas aí o espetáculo parou? Parou. Devolvemos ingresso e eu voltei na quarta-feira de muletas, aquelas bengalas canadenses, Sim. de bota de gesso e roupa de época. Sim. Olha, é bacana isso, né? O show não para, né? O show não para. O teatro não tem parada, né? Depois a gente ajeitou ali, o Domingos de Oliveira veio, que era o diretor do espetáculo, deu uma arrumada pra não entrar com as bengalas. Não, ficou horrível isso. Aí tinha um troninho que o Dora entrava, que era parecida com essa cadeira aqui, com umas rodinhas. E aí eu entrava sentada no troninho, aí tinha um palquinho também de rodinhas que eu entrava no palquinho, as bailarinas me levavam pra não ter que ficar andando manga, né? E o teatro é bacana por isso, porque o teatro ele é improviso, ele tem que dar o jeito, você não pode parar. O teatro... e aí a preocupação, essa é a arte. Ao mesmo tempo assim, você tem que entender que o público não podia ficar com pena de mim. Exato. Porque ela tá com gestadinha. Porque desvia o foco. Desvia o foco da história, o foco da peça. Sim, sim. Então tinha que deixar isso tudo como uma coisa muito tranquila. Então o Domingos fez isso, aí depois viajei com o espetáculo, Brasil inteiro, foi uma experiência incrível. Nossa, uma turnê maravilhosa. Quanto tempo você fez? Um ano a gente viajou. Um ano? Um ano. Fizemos Nordeste, meses, depois voltamos para o Rio. Um elenco gigantesco? Um elenco de 11 pessoas, Nossa. Uma estrutura grande. E aí voltamos para o Rio, trocamos malas, fomos para o Sul, fizemos o Sul, aí demos uma passadinha no Rio, fizemos uma temporada popular no João Caetano de lá, e aí viemos para São Paulo para passar 3 meses. Eu lembro que eu assisti aqui em São Paulo. Agora, TBC. Eu acho então eu já te assisti também no escola. Mocinha, jovenzinha. E aí ficamos 3 meses e aí a companhia falou, olha, acabou a permuta com o hotel e agora quem quiser ficar na peça tem que se virar aqui com em São hospedagem. Paulo.
quem não quiser se virar vai ser substituído. Eu estava casada, eu casei no meio desse período, quer dizer, me juntei com o Zé Ferro, que era um ator do espetáculo, e o Zé tinha raiz aqui, o Zé era paulista. O Zé Ferro, não, eu conheci o Zé Ferro, lógico, o Zé Ferro. E Zé Ferro era paulista, estava vivendo no Rio naquela época, entrou no elenco, foi até através de mim, sem eu conhecê-lo, porque na época o meu amigo, enfim, por motivos outros ele acabou entrando, a gente acabou se juntando no meio da viagem. E aí, já que o Zé... Deixa eu dar uma parada. Isso é, dá uma parada. Todo mundo fala nessa coisa de... Quer dizer, é comum isso, né? Dos artistas se conhecerem e se casarem também dentro de ter se apaixonar. Logicamente que isso acontece dentro do hospital, logicamente que isso acontece dentro de qualquer empresa, né? Mas que o do artista fica revelado, né? O artista fica uma coisa muito mais explícita, forte, né? Mas é comum, né? É comum, porque a gente vive, na verdade... Porque você viaja, né? Você vai viajar viagem para o espetáculo, a viagem de espetáculo é um momento muito particular, porque você vive numa bolha quando você viaja para o espetáculo. Sim, porque todo mundo fica unido, né? Fica todo mundo unido, e ainda mais numa viagem com mais de um ano, viajando, você sai da sua casa, você vive com uma mala, de manhã você vai pra praia, você almoça, e à noite você vai fazer espetáculo, você passa o dia de bobeira, e à noite você vai fazer espetáculo. Então, é uma condição muito privilegiada, é um momento muito prazeroso, é um momento, quer dizer, na hora do trabalho é o trabalho, estamos trabalhando, mas durante o dia, você não, quando você está na sua cidade, você está fazendo comercial, você está fazendo não sei o quê, você está vendendo o seu espetáculo, você está trabalhando. Quando você está viajando, ainda mais naquela época que não tinha internet, que você realmente se desconectava, porque hoje você viaja e você continua trabalhando. Não, você continua. Hoje, quer dizer, tem uma mudança radical, né, na comunicação. Na comunicação. Então, naquela época, você realmente saía do circuito, do né? circuito. Então, você vivia numa coisa meio idílica, né? Uma coisa meio... Um momento que favorece esses encontros amorosos, porque tá todo mundo num estado... Tá todo mundo carente, né? Carente de família, de amigos tá todo mundo... A gente vira uma grande família. Sim, porque quase todos os elencos são assim, né? Quase todos os elencos, porque se hoje você tem... Vamos citar um elenco grande de muito tempo, o Trair Coçar. Não, as pessoas elas acabam se relacionando, acabam se separando lá dentro, e aí assim, não tem, né? Os seus amigos, seus colegas de trabalho viram amigos que viram família. Que viram família, né? Então, isso é uma curiosidade do teatro, né? Que a gente acaba vendo... E que é muito bonito, que é uma coisa muito comum, né? E eu acho uma coisa muito bonita do teatro. Porque eu acho o teatro, o que é lindo do teatro, e hoje eu tenho trabalhado muito sozinha, né? Porque eu conto histórias, e quando você conta história é sozinho. Né? Mas meus espetáculos, mesmo que sejam solos, é teatro. E no teatro eu tenho o Betinho em cena comigo, que é um músico, eu tenho um diretor, eu tenho um cenógrafo, eu tenho o iluminador, eu tenho a pessoa do som, eu tenho a preparadora corporal. Então eu tenho uma equipe... Uma equipe que o teatro se faz em equipe. Sim. Né? E é isso que é legal, né? É a arte do coletivo mesmo, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, Ana Lu, como eu já estou chamando de Ana Lu já. Ana Lu, por favor. Ana Lu. E aí? Depois aí você ficou com a temporada aqui em São Paulo. Aí ficamos, aí a companhia montou a Morte do Cachoeiro Viajante, ficamos com dois espetáculos simultaneamente. Aí o Zé foi convidado para dirigir um espetáculo, eu entrei no elenco, que era o Rinoceronte Careca, uma produção do Marco Guilard, que era um teatro do absurdo inspirado em Ionesco, mas não era, né? Ionesco era inspirado em... aí eu fui fazer o Peter Pan, uma montagem do TBC, aí fui ficando. Aí eu me desliguei da companhia do Dória, que ela seguiu pro interior, e aí eu já fiquei. E aí eu fiquei aqui em São Paulo, aí depois até me separei do Zé, eu trabalhei muito com o Zé, fazendo assistência e direção dele, a gente fez vários espetáculos juntos, depois a gente se separou, e aí eu fui ficando, fui fazendo espetáculos. E eu comecei a me produzir, montei um espetáculo que foi Brincando na Chuva, com direção do Marco Rica, com o Ricardo Pettini. Sim, o Pettini. Aí, que agora hoje o Pettini está lá em Mongaguá, se eu não me engano. Não está mais, voltou, já está aqui em São Paulo. Já está em São Paulo? Já voltou? Já voltou. Ele foi secretário de Cultura. Exato, os colegas acabam indo, né, daqui, vão embora, voltam. Tem o Pettini, tem o Nuno Galo, também que era daqui, que está lá em Ilhabela. Enfim, né, o pessoal, vamos trabalhar. Ele fez um trabalho bacana lá em Mongaguá. Aí a gente fez esse espetáculo, foi meu primeiro prêmio, assim, a PCA, fiquei super feliz. Era um texto da Tereza Falcão, daquela minha amiga lá da faculdade. Sim, lá da faculdade, lá de trás. E aí montei um grupo, Cenas Encanto, que foi um grupo que durou 12 anos, o grupo. O Cenas Encanto. Eu, Ivan Oliveira e Elza Gonçalves,
que é inclusive aqui do ABC, a Elza de Santo André. Santo André. É a voz da Magali. Ah. A Elza até hoje, a voz da Magali, da Maurício. E a gente tinha um grupo de teatro musical. Olha, uma época muito mas você já tinha da infância, você já tinha uma questão já de música do violão. Né? Do violão. Fiz aula de canto, meu pai me pôs em aula. Quando eu comecei a tocar violão, meu pai fez questão de me colocar numa aula de canto. Dona Lília Nunes cantava com a Dona Lília Nunes. E depois, quando eu tive 1000 problemas de voz, quando eu comecei minha carreira, porque eu montei lá no Rio com o meu grupo de teatro, a gente fez a Bruxinha que era boa, da Maria Clara Machado, e eu fazia a bruxa pior de todas, a Caolha. E o fato de fazer voz de bruxa, eu fiz um mal pra minha voz terrível, eu tive que sair do espetáculo, fazer tratamento vocal, fono, beça e tal. E aí isso também fez eu treinar muito a voz. Aí voltar para as aulas de canto. E aí quando a gente montou Cenas em Canto, foi uma coisa que deu certo na época muito. Foi uma coisa que deu muito certo. A gente começou para fazer um evento, a gente se juntou para fazer um evento. Esse foi o primeiro trabalho que você, aí você começa a tomar a rédea do seu próprio trabalho. Quer dizer, aí a gente... Isso em 91. A gente nota que assim, quase todos os colegas que vêm aqui, né, esse empreendedorismo que é importantíssimo, né? Porque não adianta só você esperar que as coisas aconteçam, aqui, né? Aqui no Brasil não tem você tem agente, né? Um agente produtor, né? E aí começou esse trabalho. Aí a gente botou um grupo Cenas em Canto, que a gente tinha sede, a gente tinha uma produtora de eventos que bancava o trabalho artístico do grupo. Então a gente fazia eventos empresariais, lançamento de produto, feira, agenciava outros artistas e com esse trabalho a gente sustentava o trabalho artístico do grupo. Então o grupo a gente tinha professor de dança, professor de voz, a gente tinha uma estrutura super profissional, super bacana. O grupo durou 12 anos, acho que 91 a 2002. E uma atividade extremamente profícua, fizemos mais de 10 espetáculos, montamos musicais brasileiros, porque naquela época ainda nem tinha essa onda dos musicais americanos, eram serestas, em homenagem a Carmen Miranda. Que, aliás, você é muito parecida com a Carmen Miranda, né? Fizemos espetáculo em homenagem a ela. Fizemos uns espetáculos caipiras, na roça, um musical caipira dirigido pelo Yakov Hillel. E aí você foi conhecendo porque você muda do Rio de Janeiro para São Paulo e acaba se enraizando na cidade de São Paulo. Enraizando aqui. Nunca houve um momento, não, eu vou voltar para o Rio de Janeiro. Quando eu separei do Zé, né, que foi tinha só 3 anos de São Paulo, ainda não estava com essa raiz toda, eu pensei, porque falei assim, eu tinha ficado muito por causa dele também, porque ele era daqui, ele me dava raiz, porque ele era daqui, Sim. Né, ele era a minha referência aqui. Aí eu pensei, mas tinha um orgulho também, Chico, eu não vou negar. É engraçado porque assim, você, como eu te conheço já há alguns anos, você é muito paulista, assim, né, no sentido de trabalho aqui na cidade, de todo esse envolvimento aqui em São Paulo. A gente quase não tem essa referência sua com o Rio de Janeiro. E eu acho que foram 2 coisas que realmente me fizeram ficar. Eu acho que um orgulhozinho, porque eu tinhosa, assim, eu não queria voltar com o rabinho entre as pernas para o Rio de Janeiro. Eu queria provar que eu era capaz. Mas, por exemplo, o voltar para o Rio de Janeiro, talvez eu não sei exatamente. Nem seria isso, era a minha visão daquela época. O mercado mesmo de trabalho, porque, por exemplo, São Paulo, ele é um mercado muito forte para o teatro, O mercado de São Paulo é mais diverso, eu diria, porque naquela época, assim, eu sou muito trabalhadora e eu sou muito séria, muito certinha, né? Então, assim, o meu jeito de ser, eu acho que combina mais, o meu jeito de trabalhar, eu sou meio workaholic, né? Me combina muito com o paulista. Eu me identifiquei muito com o jeito do paulista trabalhar. Confesso, assim. Porque é muito trabalho mesmo. Toda hora você... É engraçado porque principalmente os artistas paulistas, quer dizer, eu não posso generalizar, mas você dá uma cutucada num artista paulista, 2 da manhã ele está acordado, ele tá mexendo em alguma coisa, ele tá pesquisando, está fazendo... Enfim... Logicamente que não dá para generalizar, não posso generalizar, mas a gente tem uma busca de muito trabalho aqui em São Paulo. Eu não sei como é que funciona isso no Rio, eu não tenho assim, tanto contato, apesar de ter lá o nosso querido Raul Franco. O Rio tem muita coisa, claro, tem até as emissoras e tudo, mas eu sinto que a diversidade, que assim, é um leque de opções para você trabalhar, que é o teatro, tem a TV, talvez não com a força do Rio, mas tem a TV,
Tem os eventos, que a gente descobriu nessa coisa da nossa produtora, evento. Tinha na época os telegramas animados. Eu fiz radionovela. Radionovela. Em São Paulo, eu fiz radionovela. Na GC, não? Na GC, com a Sofia Negrão, com o Negrão. Com o Sofredini, talvez? Fiz uma delícia essa época da radionovela. Você tem leque de possibilidades de comerciais, atuação, né? Comerciais de TV, fiz muito. Né? Então você pode, a sua carreira, ela pode trilhar vários caminhos. Independente do não que... Não fica só ligado ao teatro e TV. E a TV que eu acho também, eu não posso afirmar categoricamente, mas, por exemplo, o Rio de Janeiro é uma coisa muito mais forte com a TV. Né? Praticamente todos os meus amigos, de alguma maneira, estão vinculados às TVs. A TV, né? E aqui você tem uma diversidade um pouco maior. Eu vivi a vida inteira sem TV. Assim, vivi de teatro a vida inteira sem nunca ter um trabalho em TV. Né? E São Paulo permite isso. Você pagar suas contas, viver, ser artista, viver da sua arte. Né? Isso bem, não é assim, precariamente, vive bem, não vive tranquilo, assim, né? Se você. Mas é o próprio trabalho. O trabalho, ele te dá a possibilidade. Trabalhando, correndo atrás do trabalho, né? E outra coisa que eu acho importante também, dentro de tudo que você está dizendo, essa questão também da ética, né, que você precisa ter com o público. E aí a gente vai ter, assim, muito em cima desse assunto, né, porque agora você está com um espetáculo, mas no meio dessas coisas todas, vamos já voltar um pouquinho nessa questão, você acabou se profissionalizando aqui em São Paulo, e aí, com essa companhia, quando é que você começa assim, além de ter a minha própria companhia, eu posso começar, porque você é uma autora também. Né? Quando é que dá esse estalo, assim, eu posso fazer mais isto, mais isto, e aí assim, essa moça ela tem um monte de coisa, ela tem habilidades, né? Você vai cantar um pouco pra gente, ela trouxe o instrumento, o instrumento está escondidinho aqui do lado, né? Depois ela vai cantar um pouquinho pra gente, tem uma voz muito linda. Quando é que você começa a perceber que você pode fazer, além do teu trabalho como atriz, e agora como produtora de uma companhia, né? Dona de uma companhia, você pode também escrever e começar a fazer o seu próprio trabalho, seus próprios textos? Como é que vai te dando esse insight? Olha, foi uma coisa que foi vindo depois do trabalho desse grupo, porque eu acho que o Cenas e Encanto foi uma escola de ensinar a produzir. Ali eu aprendi o mecanismo, né, todo de se autogerir e se autoproduzir. Eu fazia os figurinos, eu sou figurinista, tive um ateliê de figurinos com uma sócia, a Clarita, ateliê roupa de cena, que fazia figurinos para ópera e teatro e tal. Quando acabou, foi uma época assim, foi um ano de 2002 que começou esse processo. O grupo meio que fechou o seu ciclo. Sim. Assim, não houve um rompimento, assim, foi uma coisa que cada um estava afim de uma coisa. Acho que fechou, a gente falou, acho que fechamos esse momento. Então o Ivan foi fazer produção, foi fazer outras coisas. Eu estava querendo fazer um trabalho artístico mais independente e autoral. E eu já tinha visto a Leila Garcia contando histórias. Isso. Quando que você começa? Isso. Que você hoje você junto com a Simone Grande, com a Kelly, né, que já esteve aqui, são um grupo de mulheres aqui em São Paulo que meio que dominaram essa questão do contar história, né? E foi assim, uma paixão, porque como eu ouvi muita história, para mim, contar histórias como uma forma de expressão artística nunca tinha me passado pela cabeça. Porque para mim, ouvir histórias era uma coisa da casa, do cotidiano. E aí, um dia eu vi a Leila, nesse agenciamento, eu agenciei um trabalho da Leila, e a Leila contando histórias. E eu fui assistir, fui acompanhá-la no seu trabalho, eu vi a Leila contando histórias, e falei, olha que coisa legal isso aí, coisa interessante, nunca tinha imaginado isso como uma forma de expressão. E quando o grupo acabou, eu já estava com essa pulga atrás da orelha de coisa de contar história, eu falei, acho que agora é a hora. E aí eu fui atrás disso, fui ver palestra, fui fazer curso com a Kelly Horazi, isso em 2002. Sim. Fui começar a ler história, ver Regina Machado, ver Ilan Brena, ver Gislane Matos, fui participar dos eventos que tinham naquela época, o Boca do Céu, que teve, inclusive acabou de ter, mas sempre tem várias edições, uma edição lá atrás e tal. E aí fui me inteirando disso, montei meu primeiro espetáculo narrativo, que ainda não era a contadora de histórias, era a atriz contando história, que ela ainda estava no meu domínio ali, né? Que era a direção do Gustavo Testini, o texto do Paulo Garfunkel e era o Fábulas de Esopo. Deu super certo, ganhei prêmio APCA, críticas excelentes. Eu falei, bom, acho que rolou, vamos aprofundando.
Fui trabalhar em hospital contando histórias. Com os doutores, não? Não, com uma outra instituição chamada Arte Despertar, como contadora de histórias, sem máscara, sem nada, contando histórias. Isso me deu também uma outra visão, que é essa coisa do desarmado. O contar história tem isso, né? É desarmado. É desarmado. É você. É você. Com essa roupinha que você tem. Você pode fazer, o contar história você pode fazer em qualquer lugar e a qualquer momento. A qualquer né? momento. Diferentemente de uma estrutura do teatro. Do teatro. Né? E o contar histórias é aberto, né? No sentido de que o público, de repente... Ele pode interferir. Interfere. As pessoas perguntam, você pode parar, ouvir. Então vamos continuar. Ele é mais informal. Né? Ele tem uma informalidade que foi muito legal. Depois eu levei, não completamente, mas esse estar à vontade do contador eu levei um pouco depois para o palco. E eu levei um pouco do formalismo da atriz para a contadora, que assim, acho que foi um intercâmbio interessante das duas. A gente consegue fazer contar uma historinha aqui rapidamente? Consegue, uma bem rapidinha, porque eu acho que ela diz um pouco... Eu, quando comecei a contar a história, eu queria... dizer coisas. Ser dona da minha palavra. Então essa história é um conto da tradição judaica, aí depois eu aproveito e falo até do Centro da Cultura Judaica. Trabalho lá há 10 anos, né? E é um conto que fala a história de um homem que estava vendo o mundo assim, tão estranho, as pessoas tão egoístas, tão sem compaixão, tão apressadas, sem tempo um para os outros, que ele resolveu tentar mudar as pessoas, mudar o mundo, contando histórias. Então ele se colocou numa praça e começou a contar suas histórias para levar uma mensagem assim de paz, de alteridade, de olhar o outro, né? De generosidade. E se plantava lá e contava suas histórias. As pessoas às vezes passavam, nem olhavam. Algumas paravam, davam uma ouvidinha, mas tinham que seguir o seu caminho. Outras até ouviam uma história inteira, mas não podiam ficar até o fim. Assim o tempo ia passando e o homem todo dia para a mesma praça. Até que um dia ele estava lá, contando uma história. Quando um garotinho olhou para ele e disse: "Ô moço, você não está vendo que ninguém está ouvindo a sua história? Por que você continua contando?" O homem disse: "Pois é, menino, você sabe que antigamente eu contava histórias para tentar mudar o mundo. Hoje eu conto histórias para que o mundo não me mude." Ah, legal. Essa história é linda. Muito bonito. Mas aí você começou a contar essas histórias. Aí fui convidada a trabalhar no Centro da Cultura Judaica. Aí o Marlabak, um árabe, me convidou, né? Ele fazia curadoria. Mas você não é judia, ou é? Não sou. Mas aí eu me identifiquei tanto com a cultura judaica. Eu entrei lá, não sabia muito pouco, sabia o que todo mundo sabe, eu acho, da Torá, do Holocausto, as coisas que todo mundo sabe. Um pouco da história, né, do povo judeu, porque é impossível não saber e tal. Mas aí quando eu entrei, fui ler enlouquecidamente, eu lia vorazmente, porque 5.000 anos em 6 meses, né? Assim, mais ou menos isso. E aí eu comecei a ler loucamente e eu comecei a gostar tanto daquilo. E eu diria que até meus autores prediletos hoje, quase todos, Amos Oz, Isaac Bashevis Singer, são autores judeus que eu gosto demais. E eu fui descobrir, aí fui pesquisar, não é possível, eu tenho alguma coisa disso, até porque eu me pareço com uma judia, né, meus traços e tal. Não é possível, eu fui pesquisar na minha família, averiguar e eu descobri que eu tenho tataravós judeus pelo lado materno e pelo lado paterno. Então, está um pouco aqui no meu sangue. Tem um pouco dentro do... E aí lá você vem desenvolvendo trabalho. Apaixonadamente. Hoje meu repertório, de 60% do meu repertório são de contos da tradição judaica ou de autores judeus, porque eu estou lá há 10 anos tendo que fazer coisas e, claro, que a demanda favoreceu eu compor esse repertório. Inicialmente eu entrei para cuidar do Sipurim, Hora da História, que é as apresentações de histórias para crianças, o Sipur, que eram as histórias para adultos, e tinha os cafés literários. Eu cuidava disso, eu fiz um café literário com o Moacir Sclia. Você já pensou que eu, ao lado do Moacir Sclia, lendo os contos dele com ele ao meu lado, assim, coisas lindas que eu vivi lá. Eu fiz um café literário com o Dr. José Mindlin, eu e ele, aliás, a partir disso, eu acabei... eu conheci Betty Mindlin, fiz um café literário com a Betty Mindlin, antropóloga maravilhosa. Eu acabei sendo convidada para ler para o Dr. Mindlin, porque no final da vida ele estava com muita dificuldade de ler, leitura, né? E eu fui várias vezes à casa dele ler para ele. Foram momentos muito emocionantes, muito bacanas. Ele tinha sido amigo do meu avô, né? Depois, uma coisa muito bonita. E aí, com esse trabalho de contar histórias, pesquisando, fui virando professora disso.
coordenadora de curso, o curso da Hans, né, da Hans Christian Andersen, da Biblioteca Municipal de São Paulo. Eu sou uma das coordenadoras hoje com Kelly e Simone, né, organizei aquele livro que a Kelly mas falou. Vocês estão ligadas à Secretaria de Cultura? Ao sistema de bibliotecas da Secretaria de Cultura. Mas a gente é ligado ao sistema de bibliotecas, que é ligado provavelmente à Secretaria de Cultura. Né? E aí, quando você conta história, eu pelo menos, né, eu leio um conto popular, não um conto de autor, mas um conto popular, que é um conto de todos, eu já coloco ali no computador, eu não mudo a história, mas eu boto ela na minha boca. Sim. No meu jeito, né, com o meu jeito de contar. E aí isso acaba derivando uma vontade de escrever. Né? E aí eu tenho os meus espetáculos, o Fábula de Esopo, Lendas da Natureza, que são 2 contos indígenas, 2 mitos indígenas, o Conto do Reino Distante, que é um texto da Simone Boer, né? E agora o novo, As 3 Penas no Rabo do Grifo. E aí eu peguei os textos desses 3 primeiros, o texto da Simone, que não era meu, o texto das Fábulas de Esopo, que era do Paulo Garfunkel, e o Lendas da Natureza, que era meu, junto com Simone, e mandei para editoras. Assim, vamos ver o que dá. A Saraiva acolheu o Lendas da Natureza e falou, vamos publicar uma das histórias, A Árvore de Itamorumu? Falei, vamos lá. E aí a Saraiva me deu a oportunidade de fazer esse livro, que me deu um orgulho danado, por vários motivos. Primeiro, por ter tido a chance de publicar essa história que é maravilhosa. Esse foi o primeiro livro? Meu primeiro livro de história. Ah, que legal. E ele tá disponível aonde? Está disponível nas livrarias, nas grandes livrarias. Ele ganhou, ele me deu assim, meu primeiro livro de histórias ganhou o prêmio de melhor reconto pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil esse ano. Ah, que é um bacana. Prêmio importantíssimo. E ele é ilustrado pelo Fernando Vilela, é o selo Formato, que é um selo da Saraiva. Ilustrado pelo Fernando Vilela, que assim foi uma honra, porque e, por exemplo, hoje ele é um grande ilustrador. As pessoas encontram esse livro aonde? Olha, A Árvore do Itamorumu. Na Livraria Cultura, na Livraria Saraiva, na Livraria da Vila. É facílimo de achar, porque agora então que ele ganhou o melhor reconto, ele tá até em destaque em algumas livrarias. Aliás, você acha que eu te chamei aqui por quê? Eu fiquei muito feliz, porque assim, é uma coisa assim, muito louca, né? Você, o primeiro livro, agora que responsa, né? Agora tem que vir o próximo. O próximo. E aí? Aí, bom, teve o livro Teia, né? E esse aqui foi antes da Árvore de Itamorumu, ó. Olha, eu não falei pra vocês que ela faz um monte de coisa? Isso aqui é um CD. Esse eu lancei em 2012. A Árvore de Itamorumu foi em 2013. Esse aqui foi em 2012, porque o que foi? Tem aquele edital PROAC do primeiro CD, né? E eu, sempre que conto histórias, eu tenho a sorte de ter amigos músicos muito talentosos, né? E Jean Garfunkel, Sérvulo Augusto, Gustavo Kurlat. E eu peço a esses amigos músicos músicas para eu cantar junto com as histórias que eu conto. E eu fui juntando algumas músicas, né, assim, que foram feitas para mim, para as histórias que eu conto. Tem uma história assim, então, assado. Todas aqui você canta? Todas aqui eu canto. Então você vai ter que cantar uma, Arranjos de Natan Marques, que trabalhou com Elis Regina, né, guitarrista de Elis Regina, arranjador de Elis Regina, assim, uma honra danada. E de ter o Natan comigo, foi a indicação do Jean, que nos fez a ponte entre nós. E aí eu me inscrevi no PROAC, que tá aí, o CD é super gostoso, porque essas canções... E a mesma coisa, encontra o CD onde? O CD é mais difícil, porque como o CD é uma produção independente, o CD tem só na Livraria Cultura, porque sou eu que levo lá, né? Na Livraria Cultura. Na Livraria Cultura. Então, quando acaba, eles me avisam, eu vou lá e levo, porque sou eu que distribuo. Não, mas isso é bem bacana, né? Porque você tem um domínio do teu produto, né? Então, e como eu escolhi a Livraria Cultura, porque é uma livraria que tem um site, a venda pelo site está acesso ao Brasil inteiro. Sim, né? Então... e é uma distribuição até mais democrática, né? Porque você está distribuindo o seu, você continua com o seu material, você continua com a sua... E você consegue cantar uma pra gente aqui ou não? Vamos ver. Vamos ver se... Vamos ver, porque eu toco tudo que tá, eu toco no violão, vamos ver se eu lembro aqui, se eu só me lembrar. Quem conta um conto enfia as contas num colar, no fio do tempo que não para de passar, pela cabeça de quem conta e também de quem escuta. Passa muita peripécia, passa um filme de aventura. Quem conta a história tem a manha de inventar, e a gente sabe que é melhor imaginar
do que ficar caçando mosca ou cutucando cara ao lado. Se você não der uma força, não embarca nesse barco. Vem navegar no rio da nossa história. Vamos voar daqui pra outro lugar. Se você guarda tudo na memória, pros seus amigos você pode recontar. Vem navegar no rio da nossa história. Vamos voar daqui pra outro lugar. Se você guarda tudo na memória, pros seus amigos você pode. Aí vem comigo, você pode, é divertido, você pode recontar. Aí, aqui é assim, ao vivo, aqui o pessoal vem aqui e faz mesmo, aqui não tem conversa mole não. Ana Luísa, me diz uma coisa, e você tá com, além do CD Canções do Faz e Conta, né, você tá em cartaz, ela faz tudo, ela escreve, ela faz CD, ela produz CD, e você tá em cartaz aqui em São Paulo, lá no Sérgio Cardoso. Aliás, eu tive essa semana lá visitando, encontrei com a administradora, a Dulce. A Mônica Dulce. A Dulce. E aí ela falou que vocês estão lá com o espetáculo. E conta um pouco, você está em cartaz lá no Sérgio Cardoso, na Pascoal Carlos Magno. Pascoal Carlos Magno, o espetáculo chama-se As Três Penas do Rabo do Grifo. E você sabe que esse espetáculo está me dando um prazer tão grande, porque ele... As Três Penas do Rabo... As Três Penas do Rabo do Grifo. O grifo é um monstro mitológico, talvez um dos monstros mais antigos mitológicos, que a cabeça é de águia e o corpo é de leão. Nossa. E come carne humana. E essa história minha mãe me contava quando eu era pequena. Ela, por sua vez, ouviu da avó dela, minha bisavó, a vovó Anitta. E ano passado, quando eu fiz 50 anos, minha avó, filha da vovó Anitta, mãe da minha mãe, me deu de presente um aparelhinho de chá de bonecas que tinha sido da minha bisavó, a vovó Anitta. Me deu esse aparelhinho de chá, uma escultura da vovó Anitta, umas coisas do avô dela, me deu várias coisinhas que fazem, assim, memórias de família. Numa caixinha com laçarote, assim, foi uma coisa muito emocionante. Minha avó tem 94 anos, vai fazer 95 esse ano, tá ótima, maravilhosa. E ela me deu esse aparelhinho de chá, eu falei, puxa, é daí que eu vou começar a minha história. Então, essa história, As Três Penas do Rabo do Grifo, ela tem uma moldura, né? É uma aventura do menino que quer casar com a princesa e tem tarefas e tudo mais, mas a moldura dela é essa coisa de eu receber esse aparelhinho de chá de bonecas da minha avó em casa, ela me convidando para a festa dela de 95 anos e dizendo que esse aparelhinho foi da bisavó e que ela contava muitas histórias e que minha mãe deve ter me contado as histórias. E aí eu falo, me contou mesmo. Aí eu começo a contar As Três Penas do Rabo do Grifo. Porque é interessante você trazer uma história de tantos anos para a atualidade, né? E essa história... Que dia que vocês estão lá com o espetáculo lá? Sábados e domingos, às 16 horas, até o dia 1º de junho, mais 2 finais de semana. Pretendemos depois voltar em outras temporadas, porque a gente estreou agora, então, assim, espero que essa não seja a primeira e última temporada, né? Imagina. Mas essa temporada agora acaba dia 1º, se Deus quiser, no segundo semestre estaremos aí em outro teatro. E essa história, ela me traz um pouco essa coisa da raiz do contador de histórias. Sim. Porque o contador tem essa coisa da ancestralidade. Porque tem essa coisa cíclica. Essa coisa cíclica que vai passando de boca em boca. E é uma história que chegou a mim pela oralidade. Oral, né? E claro, depois eu descobri que era um conto de Grimm. E eu descobri que a minha bisavó tinha feito uma junção entre 2 contos de Grimm. Os 3 Fios de Cabelo de Ouro do Diabo e O Grifo. E aí eu chamei Paulo Rogério Lopes, parceirão de muitos outros espetáculos, empreitadas, dramaturgo e diretor, e pegamos essa versão da vovó Anitta, pegamos o Grifo, pegamos o Cabelo de Ouro do Diabo, As Três Penas do Rabo do Dragão, que é uma terceira versão. Sim. Aí você juntamos tudo, misturamos coisas minhas e do Paulinho ali no meio, e criamos essa versão, essa dramaturgia para esse espetáculo, onde eu faço 14 personagens. Sou eu sozinha em cena, sozinha não, porque tá o Betinho Sodré, que é um percussionista e sonoplasta, que me acompanha o tempo todo, mas eu desenvolvo os 14 personagens.
sem trocas de roupa, assim, Sim. só na atitude, na mudança de voz, enfim, na maneira de fazer, eu vou passando por esse desfile de personagens. É uma delícia, assim, é uma gincana. Então estamos lá de sábado e domingo. Às 16 16 horas até o dia... 1º de junho. É 1º de junho, então curta temporada, né? E espero que você tenha outras temporadas. Eu só vou fazer o registro aqui da Sara Ribeiro, lá de Genópolis. Muito interessante sua história, você é linda, beijos. Obrigada, Sara. A Sara Ribeiro, lá de Genópolis. Ana Luísa, nós estamos com o nosso tempo esgotadíssimo já. Que pena. E eu queria te agradecer. Muito obrigada. Né? Mas antes da gente terminar, né, eu quero mostrar tudo, né? Vamos mostrando tudo de novo para o nosso teleinternauta. Então, o CD, as canções do Faz e Conta. Canções do Faz e Conta, direção musical do Natan Marques, músicas de Jean Garfunkel, Sérvulo Augusto e Gustavo Kurlat, Betinho Sodré me acompanhando e vários outros músicos. E nós encontramos aonde? Encontramos na Livraria Cultura. Na Livraria Cultura. Aqui outro. A Árvore de Tamoromu, é um conto dos índios Wapchana, o mito dos índios Wapchana, com a apresentação de Betty Mindlin, a contracapa da Fanny Abramovic, selo formato. Né? Esse nas grandes livrarias você encontra. Exato. Este é um livro que eu fiz com as crianças, um trabalho que eu fiz na ACD. Aí é uma outra entrevista enorme para falar sobre esse trabalho. Que nós conseguimos quase nem falar sobre esse trabalho. Né? Que são vivências suas. São histórias que as crianças da ACD criaram a partir de um processo que a gente viveu juntos durante 2 anos. Que legal. Fiquei 2 anos trabalhando no escolar da ACD e aí, durante esse processo, eu consegui fazê-los criar histórias. Eles conseguiram, né? Eu consegui nada. Eles que conseguiram. E criaram histórias incríveis que estão registradas nesse livro, inclusive o processo de criar, de como é que foi esse processo que eu vivi com eles. De criação, né? Deve entrar à venda em algum momento, ainda não foi lançado. Não foi lançado ainda? Não. Tá. E aquela teia de experiências que a Kelly Horácio também trouxe aqui, porque mostrou pra gente. Foi o livro que eu organizei e está disponível para baixar em PDF, quem quiser. PDF, como é que você acha? Basta pôr no Google Teia de Experiências, que em geral o livro aparece. Se tiver alguma dificuldade, é só entrar no site do Sistema de Bibliotecas Municipais de São Paulo e colocar Teia de Experiências na nós temos aí. O que você acha? Tá bom? Bom, e você, logicamente, meu caro teleinternauta, você encontra a Ana Luísa Lacombe também no nosso grupo, aliás, o que vai falar que você não está no grupo ainda do programa Cultura.com, então vem lá, tá cheio de vários espetáculos dos colegas de vários estados daqui do Brasil, o que está acontecendo na sua cidade, e você como público, você pode entrar lá na nossa página e curtir, e ir ao teatro, levantar da sua cadeira no final de semana, ir ao teatro ou durante a semana, ir ao teatro, ver teatro, porque o teatro é uma arte viva, né? Ana Luísa, obrigado. Posso divulgar o site rapidinho? Lógico. Não só pode como deve. Meu site é o www.fazeconta, não é fazdeconta não, é fazeconta.art.br. Lá você encontra vídeos dos espetáculos, encontra uma opção de coisas, link para o meu canal no YouTube. Se você, por exemplo, se a pessoa quiser te contratar em outros estados, é só procurar. Pelo site tem o contato, através do site você acha, e no Facebook tem o Faz e Conta, no Facebook tem eu, Ana Luísa Lacombe também no Facebook. É só procurar. Só procurar. Ana Luísa com S. Então tá. Então, obrigado, Ana. Obrigada, Chico. Foi o maior prazer. Passou assim, né? Passou rápido. Super rápido. Eu falo pra caramba. Não, mas vamos, na hora que tiver novidade sobre esse livro aqui, do lançamento daqui, a gente traz de novo para falar sobre essa experiência, porque eu acho muito interessante falar sobre essas crianças da ACD, dessa luta, né, de sobrevivência dessas crianças e desse olhar que as pessoas, graças a você e tantas outras pessoas que se preocupam, né, com esse tipo de criança, com essas crianças e dá voz a essas crianças, né? Com certeza, que podem muito. Podem muito, porque a gente tem uma coisa, ai, coitado, não, coitadinho, né? nada. Não. Às vezes eles não falam, né, porque não tem a habilidade motora e tônus para falar, mas o cognitivo tá lá funcionando muito. Então você olha, tem que saber olhar por trás e ver. E ver. Então tá bom. Gente, eu vou me despedindo. Muito obrigado. Boa tarde, boa noite. Dia, entrevista maravilhosa. E até a próxima semana, se Deus quiser. E lembrando sempre, hein? Pratique cultura.